Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja um dia especial, seja um dia em que Deus toque profundamente o teu coração por meio da mensagem. Eu tenho certeza que Deus tem palavra para você. Afinal de contas, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, e se você está conectado agora, se você está assistindo, é porque Ele preparou esta mensagem para você. Mas antes de irmos para a mensagem da palavra, quero convidá-lo a enviar para nós os seus pedidos de oração, caso você deseje. Nós já estivemos aqui em um momento fazendo pedidos, agradecimentos, colocando tudo diante do Senhor. E quero lembrar a você que todas as quintas-feiras é elevado a Deus um clamor, uma oração em favor de todos aqueles que solicitaram. Portanto, se você tem um caso que gostaria de colocar em oração, entre em contato conosco. E-mail contato@advertenciafinal.com.br. Queridos irmãos, convido a todos para abrirem as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós já meditamos nesta história algumas vezes. Trata da época em que Ló, habitante de Sodoma, foi levado cativo junto com os moradores daquela cidade. Alguém conseguiu escapar e deu as novas a Abraão, o qual chamou os seus confederados, Escol, que era irmão de Aner, e eles se ajuntaram, e em 318 pessoas da casa de Abraão, eles foram até lá e libertaram os cativos. Quando o fizeram, ficaram sendo os possuidores do despojo de guerra. Naquela época, as pessoas carregavam as riquezas consigo, então era muito comum a pessoa ter um cinto com argolas de ouro em volta, com objetos de prata. Então, sempre que havia uma guerra, uma batalha, e alguém perdia, era só você buscar ali nas vestimentas do morto que você ia encontrar algo de valor, porque a pessoa carregava o seu patrimônio junto consigo. Não tinha banco, na verdade, então cada um tinha que se virar à sua maneira. E então foi quando Abraão encontrou-se com Melquisedeque, porque com certeza a notícia daquele conflito se espalhou na região. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E diz a Bíblia que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E aqui está o exemplo, pois se o pai da fé deu os dízimos, quanto mais os filhos. Nós somos os descendentes espirituais de Abraão, nós os que cremos em Jesus Cristo. Razão pela qual estamos hoje também cumprindo o mesmo exemplo, ou seja, cumprindo o que o Senhor determinou, que é devolver 10% da nossa renda, 10% daquilo que vem até nós para o Senhor. Porque nunca foi nosso. Deus nos deu 100, mas disse, 10 são meus. É a prova de fidelidade para mim, é a prova de que nós reconhecemos que Deus é o possuidor, inclusive das nossas vidas. Portanto, se Deus tem te tocado, então que você separe o dízimo e possa devolvê-lo com fidelidade, até porque Deus, Ele acrescentou uma promessa àqueles que entregam os dízimos. Lembrando que este ministério, ele faz uso dos dízimos para a produção de materiais, tanto evangelísticos quanto para o discipulado. Materiais evangelísticos, eu posso citar folhetos, eu vou pegar 2 aqui hoje, como este aqui, que bem farei para conseguir a vida eterna, fala da mensagem de salvação especificamente, e esse aqui, estilo de vida versus câncer, quem vencerá esta batalha? Temos outros também,
Já estamos fazendo nova leva. Nós tínhamos um do juízo muito bom. Acabou a primeira leva, mas já foi impresso. Eu creio que na semana que vem já teremos o folheto novamente conosco. E os demais que foram acabando também já estão sendo reimpressos. E materiais para discipulados. Nós temos 4 materiais como estes. Eu tenho 2 nas mãos. Tem o nível 1 e o nível 3. Mas temos também o nível 2 de estudos bíblicos. São 2 blocos para o nível 2. Esses materiais são usados para aprofundar a pessoa interessada no conhecimento da verdade bíblica para os nossos dias. Você pode buscar este material acessando-nos pela internet. Este material é gratuito, não tem custo. Nós só não queremos que o material fique em casa parado. Lembrando, você paga só o correio. Então você vê qual é a quantidade que você deseja. Sendo você dizimista e ofertante, você tem direito de receber. Nossos dados de contato, tanto para você que quer o material, quanto para você que foi tocado por Deus e acha que é aqui que você deve devolver os dízimos e ofertas, eu vou dar lá, tome nota por favor. E-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Aí nós vamos te ensinar, ou te dar, melhor dizendo, as coordenadas sobre como você pode proceder. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos louvando, aqueles que já estão preparados poderão fazer a sua devolução. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não desisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, Criador dos céus e da terra, reconhecendo a Tua divina majestade, nós nos ajoelhamos, pedindo o perdão dos nossos pecados e pedindo ao Senhor que venha aceitar estas humildes contribuições, que são feitas com o propósito de que a boa nova da Tua grande salvação seja espalhada por todo o planeta. Segundo o Teu infinito poder,
Que o Senhor possa multiplicar essas contribuições. E assim, ó Deus, que a tua obra não seja impedida em nenhum dos seus ramos. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão hoje trabalhando no campo missionário e que recebem como salário para dedicarem-se integralmente a esta obra. Dê a eles, Senhor, espírito de humildade, fidelidade, honestidade e perseverança no trabalho da pregação. Abençoe também, ó Deus, os materiais que são feitos por meio destas contribuições, que cada vez sejam redigidos de melhor forma, com uma melhor abordagem, para que possam tocar profundamente o coração das pessoas. Abençoe os dizimistas e ofertantes, ó Deus. Que o Senhor possa prosperar as suas vidas, abrir as portas do rendimento, do emprego, do faturamento e de tudo que for necessário, ó Deus, para que eles tenham o suficiente para eles, para suas famílias, para abençoar os necessitados e também a tua santa obra. Amém, Senhor. Quero pedir de forma especial que o Senhor abençoe a todos os que hão de escutar esta mensagem, quer aqui, quer por meio eletrônico, que eles sejam tocados para tomarem decisões importantes ao teu lado. E também unja-me com teu Espírito Santo e coloca-me na fenda da rocha, para que o Senhor possa revelar a sua glória e o Senhor Jesus tenha plena liberdade de falar ao teu povo por meio do teu servo. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, a mensagem de hoje tem o seguinte título: O Último Convite. O Último Convite. E o texto sobre o qual iremos iniciar a meditação nas Escrituras está em Mateus, capítulo número 22. Mateus, capítulo 22. Convido os amados para abrirem as suas Bíblias ali. E vamos colocar aqui nosso título: O Último Convite. Está aqui. Mateus capítulo 22 apresenta uma parábola dada por Jesus. Mas, para melhor entendermos o que vamos estudar, é necessário nós entrarmos um pouquinho na história, lá naquele dia, entendemos onde Jesus estava, com quem ele estava falando, o que estava acontecendo ali, naquele momento. No capítulo 21, versículo 42, nós lemos as palavras de Jesus para os fariseus. Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Irmãos, a cena, portanto, era: Jesus estava rodeado de uma multidão da plebe ignorante. O que é a plebe ignorante? O povo. Quer dizer, os sacerdotes achavam que eles eram os ignorantes, mas aos olhos de Deus o povo era mais sábio do que os sacerdotes, porque escutava Jesus e punha no coração as palavras.
estavam ali também os sacerdotes. Jesus falou coisas que os sacerdotes não gostaram, porque ele deu a entender que os sacerdotes não iam mais ser os mensageiros de Deus para o povo. Aquele privilégio que eles tinham seria tirado deles e dado a outros. E é neste contexto que inicia-se o capítulo 22. Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Irmãos, como é que estava o clima? Desculpa falar assim, né? Como é que estava o clima ali naquele momento? Nós diríamos, né? Tenso. Só que Jesus era um portador da verdade. Ele disse que ele não veio falar as suas palavras, mas as palavras do seu Pai. E Deus nos trata como filhos. Às vezes o filho não gosta do que nós estamos falando, mas nem é por isso que nós paramos de falar. Não é verdade? Porque o Pai entende que tem autoridade. E Jesus, como porta-voz do Pai Celestial, aquele que tem autoridade sobre os filhos, trata o mesmo assunto, porém com uma segunda parábola. Verso 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, tornaram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Essas palavras se cumpriram não muito tempo depois. Primeiramente, Jesus falou sobre as bodas do filho do rei. Vamos encaixar as coisas aqui. O rei, Deus, o Pai, o rei do universo. O filho do rei, ele mesmo. Quem foi convidado para as bodas, quer dizer que foi convidado para finalmente o encontro com Jesus, quando acabasse a história do pecado, correto? E aí, todos se alegrarem na presença do Senhor Jesus. E as bodas aqui era algo muito entendido pelos orientais, porque o casamento oriental, ele ocorria de uma forma inversa ao nosso casamento. O nosso, eu digo, ocidental. Por quê? No casamento oriental da época, quem esperava era a noiva. E quem vinha até o local onde a noiva estava era o noivo. E ele vinha andando com o cortejo. E é exatamente o que nós esperamos. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a igreja, que é a sua noiva. Então o convite para as bodas é o convite da salvação. Esse convite foi feito. Jesus disse que o rei, Deus, enviou seus servos a chamarem os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois ele enviou outros servos. Então quantos grupos de servos foram enviados? Dois. O primeiro e o segundo grupo. Quando foi enviado o primeiro grupo de servos, eles não quiseram vir. Mas quando o segundo grupo de servos foi enviado, além deles não quererem vir, alguns deles mataram servos. Não foi assim? Sim. E aí, como resultado, o rei incendiou a cidade deles. Jesus estava falando com quem? Com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus, com os judeus. Qual era a cidade deles? Jerusalém. Jesus estava se referindo, portanto, a algo que aconteceria não muito tempo depois. Vamos colocar tudo aqui de forma clara. Vamos lá. Primeiro grupo de servos. Estes eram os discípulos de Jesus, que foram enviados
Primeiro de 12 e depois de 70. Não foi assim? Aí eles foram pregando o evangelho, anunciando a vinda de Jesus antes dele passar pelos lugares. Então aqui o primeiro grupo eram os discípulos de Jesus. Não confundam discípulos com apóstolos, tá bom? Discípulos eram aqueles 12 em fase de treinamento, correto? Durante os 3 anos e meio com Jesus. Pedro, Tiago, João, etc. estavam ali na escola, junto com os demais. Inclusive Jesus mandou 70. Então eu vou colocar aqui que foram em 2 fases, né? 2 fases. Os 12 e os 70. Tá aqui. Agora, existiu também o segundo grupo. O segundo grupo pregou depois da ressurreição de Jesus. Também eram servos, está aqui. Só que desta vez eram já os discípulos graduados ou os apóstolos. O que dá para entender aqui, meus queridos irmãos? Vejam, se na primeira vez em que alguém recebeu um convite falava, o problema estava nos servos, os servos não eram muito bem preparados, os servos não eram honrados e tal. Ora, mas então depois que Jesus formou a sua turma, ele manda, certo? Agora os servos graduados, formados, para ninguém botar defeito. Quem que põe defeito na igreja apostólica? Ninguém, correto? Só que, mesmo assim, os apóstolos não foram ouvidos. E da igreja apostólica, muitos foram mortos, correto? E aí, depois disso, a Bíblia fala que o rei, o que ele fez? Ele deu morte, ou seja, ele matou. Morte dos rebeldes, está aqui. Isso aconteceu na destruição de Jerusalém. Vamos escrever aqui. Destruição de Jerusalém. Está aqui. Não sei se vocês notaram bem, mas no verso 7, a Bíblia diz que o rei se encolerizou. Deus se irou, quer dizer que manifestou-se a ira de Deus. Gravem isso aí que depois a gente vai voltar lá, tá? Então vamos ver. Primeiro, está lá o primeiro grupo de servos, fez o convite, não quiseram. Veio o segundo grupo de servos, os apóstolos, e aí o que eles fizeram com os apóstolos? Mataram, né? Mataram os apóstolos. Então, aqui eles mataram. E então veio a destruição de Jerusalém. E juntamente com estas mensagens, Jesus, por meio da parábola, deu a entender que o evangelho não ficaria mais exclusivo a eles. Seria tirado o reino deles e agora os representantes de Cristo na terra seriam outros. Versículo 8. Palavras do rei aos seus servos. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Isso quer dizer, o evangelho foi pregado aos gentios. Os judeus não quiseram mais, perseguiram os apóstolos. Pois então Deus falou, vamos buscar os demais. O convite foi dado primeiro para os judeus. Notem isso.
E depois de ter sido dado aos judeus e eles rejeitarem, então Deus estende a todos. Porque o propósito de Deus é salvar a todos. Deus queria que os judeus fossem os portadores das boas novas. Por isso o convite foi feito primeiro a eles. Como eles recusaram o convite mesmo para si mesmos, então Deus mandou direto os mensageiros para os outros povos. Um último detalhe. Existe uma diferença entre o primeiro convite e o segundo convite. Acompanhem lá no versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Então foi um chamado. Alguém chegou, olha, você gostaria de vir à festa assim, tal, tal. Não, obrigado. Daí mais tarde, no versículo 4, quando ele envia outros servos, ele dá uma mensagem específica. Ele fala assim: digam aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, meus bois e cevado já mortos, e tudo já pronto. Agora, a segunda mensagem, que ela é dada pelo segundo grupo de servos, ela é uma mensagem demonstrando o quê? Uma urgência. Está tudo pronto. Ou seja, ele é o convite final. Certo? É o convite final. Olha, já está tudo pronto, aproveite. Quem rejeita o último convite perde a festa. Não é verdade? E aí, mesmo assim, eles não quiseram. Ok. Meus queridos irmãos, no versículo 7, é dito que o rei encolerizou-se, ou seja, irou-se. E isso nos mostra que esta parábola tem uma aplicação para os últimos dias, com muita clareza. Por quê? A cólera ou a ira de Deus, ela será derramada no tempo do Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 15, de Apocalipse, versículo número 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira. Algumas versões trazem a cólera de Deus, correto? Ok. Então notem, vamos fazer aqui um comparativo. Eu escrevi tudo com preto e vermelho, agora eu vou começar a usar outra cor, tá? Onde é que nós encontramos a fase da cólera de Deus aqui no quadro? Me ajudem lá, por favor. Cadê a fase da ira de Deus aqui? Tem 3 fases, né? 1, 2, 3. Morte dos pecados. Destruição de rebelde. Está aqui, né? Está aqui, ó, a ira. Então aqui é que se manifesta a ira de Deus. Será que o verde vai aparecer? Vamos ver? Ira. Que equivale às pragas do Apocalipse. Ou seja, essa fase final é quando encerrar-se o período de graça para a humanidade. Aqui, quem aceitou, aceitou, quem rejeitou, rejeitou. Continue o justo fazendo justiça e o ímpio praticando a injustiça. Continue o santo a santificar-se e assim por diante. Portanto, nós estamos indo de trás para frente. Aqui é quando a graça já acabou, não tem mais pregação. Agora, subindo, nós encontramos 2 etapas de pregação nos últimos dias da história da Terra, certo? Uma etapa cumprida pelo primeiro grupo de servos e a segunda etapa cumprida pelo segundo grupo de servos. E uma coisa interessante aqui, irmãos, entre o primeiro e o segundo grupo de servos, na época de Jesus, aconteceu algo muito triste. Por quê?
Jesus mandou os seus discípulos pregarem, foram 12, depois foram 70. Mas quando ele foi para a cruz, quantos discípulos ficaram com ele? Então, o que aconteceu com esse primeiro grupo de servos? Ele fracassou. E boa parte dos que estavam no primeiro grupo de servos não participaram do segundo grupo de servos. Na verdade, muitos deixaram, correto? E aí, olha que interessante. Deu boa ocasião para os judeus cantarem vitória por um tempo, não é verdade? Olha lá, esse povo aí saiu pregando de Jesus, agora que o mestre deles morreu, eu quero ver o que eles vão falar. Né? Então, esse ministério já era. Esse ministério do Nazareno aí, ó, né? Acabou. E aí, o que aconteceu? Passa-se um tempo, Jesus ressuscita, e aqueles dentre o primeiro grupo de servos que realmente eram fiéis, eles se convertem no segundo grupo de servos. E aí eles pregam e dão a última advertência, ou a advertência final para os judeus. E após a advertência final, o que acontece? Vem a ira de Deus. Irmãos, isto é uma parábola para os nossos dias, para o tempo presente. Vamos encaixar as coisas? Deus manda o convite para as bodas. O convite foi mandado primeiro para os judeus guardadores do sábado. Quem é hoje o povo reconhecido como guardador do sábado? Adventistas do sétimo dia. Então, o último convite, no tempo do fim, seria dado primeiro para os adventistas do sétimo dia. E Deus levantaria um primeiro grupo de servos para pregar. E eles iam pregar. Só que, dentro desse primeiro grupo de servos, Deus já sabia que entre eles haviam muitos que não iam até o final. Muitos iam naufragar na fé, muitos iam ser infiéis. E sendo eles infiéis, então Deus levantaria um segundo grupo de servos. Esse sim iria até o final. Haveria um primeiro ministério, mas esse fracassaria. Mas alguns deste ministério se converteriam no novo, e este iria até o final. Isso estava profetizado. E aí o tempo passou, essa denominação não tem muito tempo de história, porque começou lá em 1863, e já algumas décadas atrás surgem vários ministérios falando: ei, essa igreja está pregando Trindade. Trindade não existe, Trindade está errado. O certo é 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Para nós há um só Deus, o Pai. E aí surgem vários ministérios. Dentre eles, um que permanecia pregando isso e anunciando as profecias, que foi até, comecei eu com ele também, chamava-se Ministério Quatro Anjos, estava aqui. E é interessante a gente notar essas coisas, né? Porque tudo o que era é o que é. Tudo que aconteceu no passado se cumpre de novo. A igreja do passado era a judaica, eram os judeus, certo? Judeus. Mas aí agora o convite é feito aos adventistas. Aí o que aconteceu com esse primeiro grupo, esse primeiro ministério lá? Bom, Deus sabia que nem todos iam ser fiéis mesmo. E acontece que foram desviando-se da verdade, razão pela qual saímos nós de lá e agora nos convertemos num outro ministério, um segundo grupo. Com qual nome? Advertência final. Está aqui. Advertência final. E os adventistas, tal como os judeus do passado, ao verem essa
alteração, essa mudança aqui, começaram a cantar vitória, assim como os judeus cantaram vitória quando Jesus morreu na cruz, e aparentemente os seus discípulos se dispersaram. Recebi eu notícia, de que há pessoas que já estiveram conosco lá no ministério passado e estão sendo rebatizados na igreja adventista, estão sendo usados lá para pregar a doutrina da Trindade. Lamento profundamente por eles, lamento. Paciência. Mas já estava profetizado, está tudo se cumprindo como Deus já sabia que ia se cumprir. E aí, tenho ouvido que daí no dia do rebatismo dessas pessoas, inclusive na igreja onde eu pertenci, vem se dizendo, olha, esses irmãos fazem parte de um grupo que se fragmentou e agora nós estamos aqui trabalhando junto com eles para trazer e reganhar aqueles que se afastaram. Meu irmão, eu tenho pena de quem falou isso. Uma pessoa completamente iludida, Ele não conhece as Escrituras, por isso que está falando, não sabe o que está falando, não entende as profecias. Por quê? Está acontecendo o que deveria acontecer. Essas pessoas com certeza não estavam lá com a alegria da salvação e com o brilho nos olhos que tem quem prega a verdade. Isso eu posso falar com certeza. Falo na câmera e se vocês estiverem na minha presença eu vou falar também. E não é para ofender ninguém. É pelo seguinte, a gente já sabe. Quem está com a verdade tem brilho no olho. Quem não está com a verdade, o olho não brilha. Concorda? Sim. Porque a Bíblia diz, os olhos são a lâmpada do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Eles mostram que se há luz ou se há trevas lá dentro. Não adianta. E tento eu me transportar até para a cena lá. Quer dizer, alguém falando, estamos usando eles e tal. E a pessoa com aquela cara de sem graça assim. Porque ela sabe que já esteve na verdade e hoje está lá no erro. Ela está traindo a sua própria consciência. E se ela continuar lá, a sua consciência vai ficar cauterizada. E um dia realmente ela vai acreditar mesmo que está fazendo a obra de Deus. Vai até achar que tem muito poder, mas não vai ter 3 coisas. Que estas só podem vir pelo Espírito de Deus. Amor, alegria e paz. Essas 3 coisas só tem quem realmente está no caminho do Senhor. Amém. Amor, alegria e paz. Sabe, meus queridos irmãos, então Deus levanta este segundo grupo de servos para dar o último convite. E olha só, não é sem causa, portanto, que Deus nos tocou a ter um ministério com o nome Advertência Final. Por quê? O convite enviado pelo segundo grupo de servos é o último. Olha o teor do segundo convite. Vamos lá para Mateus capítulo 22 de novo. Até depois seria interessante aconselhar no WhatsApp os irmãos todos assistirem essa mensagem aqui, para entenderem. Nós somos o povo da profecia. Nós somos o povo de Deus dos últimos dias. Irmãos, vocês não sabem o que não fazem ideia, talvez, da importância que Deus confere a nós como povo. Amém. E do privilégio. Olha só, no meio de 7 bilhões de pessoas, quem somos nós? Deus não nos escolheu porque nós fôssemos grande coisa. Nós não somos. Na verdade, Deus até fala, vocês são os mais fracos, mas eu os escolhi porque eu os amava. Não porque nós sejamos os queridinhos de Deus. Deus não tem queridinho. É porque o nosso coração se enterneceu e nós estamos nos submetendo a fazer a vontade do Senhor, a levar a cruz de pregar a mensagem impopular que as pessoas não desejam escutar. Amém. Por esta razão, Deus está conosco. E aí, meus queridos irmãos, olha só a mensagem, o tom da mensagem do segundo grupo, que é o tom da mensagem do ministério quarto anjo, advertência final, e deverá ser até o fim da história. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas, não percam tempo. Há quem use daí, a apostasia de outros, a queda de outros, para dizer, em outras palavras, está vendo?
vocês que estão aí titubeando, pensando se eles têm a verdade, se vocês forem, vocês vão acabar retornando. E um dia todos eles estarão novamente aqui. Mentira. Mentira, só se a Bíblia estiver mentindo. Porque a Bíblia coloca que o segundo grupo foi até o final. Amém. Não houve um terceiro grupo, meus queridos irmãos. Não haverá outro ministério. Amém. Este ministério terminará a obra na terra. Quando Mateus 24, versículo 14, diz assim: este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O corpo organizado que Deus escolheu para levar esta mensagem até o fim foi este. Amém. E, irmãos, esta é uma expressão de fé. Não fosse por fé, seria uma completa presunção. Nenhum homem teria de Deus autorização para falar isso, a menos que Deus confirmasse pela sua palavra. Então, meus queridos irmãos, olhem o que está diante de nós. Não se desanimem, não pensem, somos fracos, ninguém me escuta, ninguém quer ouvir a minha palavra. Um dia vão escutar. Amém, Pai. Os apóstolos também foram perseguidos, considerados o lixo do mundo, tinham problemas em tudo que é lugar. Satanás levantava pessoas para tentar desanimá-los em todos os lugares. Muitas vezes a começar na família, dentro do lar, em casa. Mas estas pessoas tinham o amor a Cristo superior e nada as podia desviar do seu alvo. Amém, Senhor. Isso deve acontecer conosco, meus queridos irmãos. Se somos poucos, não importa. Para Deus nada é impossível. Deus vai nos usar. E nós, os poucos, levaremos o Evangelho a todo mundo. Amém. Como isso vai acontecer? Bom, Deus pegou uma plebe de pescadores, quer dizer, um grupinho ali de pescadores, ignorante, iletrado, deu o dom de línguas para eles e falou: falem. Amém, Senhor. Eles falaram, pronto. O Evangelho chegou, certo? Irmãos, hoje em dia está tão fácil, sabe? Eu fico assim lembrando dessa história, que daqui a alguns anos ela vai ser esquecida, eu sei, mas desse juiz brasileiro, que foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo. Irmãos, isso aconteceu no intervalo de menos de um ano. Não é verdade? Sim. Então, uma pessoa que estava aqui, nosso vizinho, aqui em Curitiba, por assim dizer, claro, não vizinho de casa, não sei onde ele mora, mas vizinho da nossa terra, por assim dizer, de repente de um ilustre desconhecido passa a ser uma pessoa influente e aquilo que ele fala é ouvido e tal. Viram como as coisas assim, para Deus, são muito fáceis. Não tem nada difícil. Né? Amém. Meus queridos irmãos, a gente tem que confiar em Deus. Tudo vai acontecer como Ele disse. Agora, nós vamos tratar aqui de um outro detalhe. Então, eles pregaram. E aqui estamos nós cumprindo esta segunda fase. Dando a advertência final. E enquanto estamos fazendo este trabalho, o Senhor nos dá um convite para nós aqui do ministério. Versículo 8. Então o rei disse aos servos, a nós, os do segundo grupo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Irmãos, no passado os apóstolos primeiro pregaram só para os judeus, mas foram expulsos de Jerusalém, então pregaram para o mundo inteiro. O mesmo ocorreu conosco. No começo pregávamos para adventistas, aí Deus falou: eles não querem, vocês não estão vendo? Irmãos, os vídeos que nós temos, onde tem mais resposta ofensiva, mais pessoas atacando, são os que tentam esclarecer os iludidos adventistas. Iludidos eu digo porque assim, olha, eu não estou dizendo aí quem é sincero e quem não é. Eu creio, existem muitos sinceros lá, com certeza. Mas, gente, sinceramente no erro vai levar a pessoa para a perdição igual, caso ela não se converta, não se arrependa.
eu quero sinceramente chegar em São Paulo, pois então eu pego a Regis Bittencourt, não, a 116, sentido Porto Alegre. Vou chegar em São Paulo? Não. Mas eu sou sincero. Saí de Curitiba em toda a minha sinceridade. Mas daí alguém vai dizer, e você não leu as placas? Você não viu que as setas apontaram que o caminho para onde você ia levava você para Porto Alegre? Irmãos, as placas são as verdades das Escrituras. Você pode estar seguro, não, eu estou na igreja verdadeira. O que dizem as placas? Não, mas meu pastor, não, mas Ellen White, meu querido irmão, o que dizem as placas? Aqui, ó. Responda. Você estudou, você é um bereano, você buscou a Bíblia? Pois é. Os judeus não buscaram. E aí Deus mandou os apóstolos pregarem para todos. Por isso, o foco do ministério Quarto Anjo Advertência Final não é ficar pregando só para adventista. O foco do ministério é pregar para as pessoas de todas as denominações. E até por essa razão, fica mais evidente, nós não somos adventistas do sétimo dia e nem podemos ser identificados com esse povo, certo? Por quê? Porque na verdade nós pregamos para esse povo abandonar essa organização. Nós não podemos ser confundidos. Nós somos uma igreja única, um ministério levantado por Deus com um propósito especial de pregar por pouco tempo, apresentando ao mundo o último convite. E a nossa missão tem que estar muito clara nas nossas mentes, para nosso benefício. Porque se perdemos o foco, o sentido da nossa missão, então, irmãos, nos veremos fora do caminho. Isso não pode acontecer. E aí a Bíblia diz que eles saíram, versículo 10, pelos caminhos, e ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado de veste nupcial. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Trata especificamente da mensagem de salvação. Por que aquele convidado emudeceu quando o rei questionou relativo à sua roupa? Porque a roupa era dada de graça, não tinha desculpa para não vestir. Foi dada a todos, mas por que ele não quis? Certo? Agora, o que é a veste nupcial? Irmãos, antes de saírem respondendo, que eu sei que as pessoas vão raciocinando, vamos ler Isaías 61. Eu creio que Deus tem algo para nós ali. Este é o verso que Jesus leu quando estava na sinagoga, conforme é registrado em Lucas capítulo 4, quando Jesus disse que o Espírito do Senhor era sobre ele, para ele pregar a liberdade aos cativos do pecado, abrir a prisão aos presos e etc. E aí no versículo 3, falando da missão de Jesus, diz assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.
Queridos irmãos, quando fala acerca dos tristes de Sião, vamos tentar entender as coisas. Sião era o nome dado ao monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Então, quando você ler na Bíblia Sião, lembre-se, é onde Jerusalém estava, tá bom? Então, quando ele fala os tristes de Sião, eram as pessoas sinceras, as pessoas da igreja de Deus, não é verdade? Que estavam em Jerusalém, porém estavam tristes. Tristes por quê? Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Obviamente ele não está dizendo só de quem chora pelo falecido, mas ele está falando principalmente aquele que chora pelo seu próprio estado, chora pelos seus erros, chora pelos seus pecados e quer ser diferente. Este será consolado. Então, aqui foi dito que haviam pessoas do povo de Deus, pessoas sinceras, que estavam tristes com a sua condição. E aí Deus ia fazer uma troca. Em lugar de cinza, ia dar ornamento. O que é cinza? Quando o judeu estava triste, ele se vestia de saco e colocava cinza sobre a cabeça. É o equivalente a estarmos chorando hoje, né? Então ele estava ali muito triste, porque algo muito ruim tinha acontecido. E meus queridos irmãos, quantos de nós temos tido experiências tristes ao procurarmos perseverar na verdade? É dito que estes tristes, no versículo 4, são eles que edificarão os lugares que foram destruídos antigamente. Edificar os lugares destruídos significa restaurar a verdade antiga que tinha sido pisada, tinha sido destruída. Colocou-se a Trindade no lugar da mensagem do único Deus e nós estamos hoje restaurando. Com isso nós somos perseguidos e nós ficamos tristes algumas vezes, não é verdade? Tristes pela rebeldia dos outros, pelo atrevimento dos outros, pelo pecado dos outros. Mas Deus falou que vai fazer uma troca conosco. Vai trocar a nossa tristeza por ornamento. O ornamento tem a ver com a beleza. Tem uma palavra aqui que é alternativa, uma tradução alternativa de ornamento. Ele coloca grinalda. Grinalda é uma coisa que a noiva usa, não é assim? Véu e grinalda, que é para ela ficar bonita e tal. Então assim, é algo que nos deixa belos. Sabe que a prova, ela enobrece a pessoa, deixa ela com um caráter bonito. Quando a gente está passando por situações difíceis, de tristeza, e a gente persevera com Deus, isso faz com que nós fiquemos mais bonitos. Não é bom você estar do lado de uma pessoa que já sofreu muito na vida e já aprendeu muito? Ela não tem muito a te ensinar? Muitos conselhos sábios, não é verdade? Então, porque ela foi enobrecida através da dificuldade. E Deus permite que nós estejamos atravessando essas lutas para que nós sejamos enobrecidos. E também é dito que Deus vai fazer uma segunda troca, está lá no verso 3. Vai trocar óleo de alegria por tristeza. Quem aqui tem andado triste? Seja sincero. Né? Tem vários aí, né? Levanta a mãozinha assim, eu, né? Eu digo que eu ando muitas vezes triste. Muitas vezes triste, né? Porque eu vejo a minha família do jeito que eu não queria, né? Exatamente, né? A gente vê as outras pessoas aí sendo influenciadas pelo inimigo, né? E a gente se sente impotente para tentar resolver a situação delas. Só que olha a promessa. Deus falou, eu vou dar a você óleo de alegria em lugar de tristeza. Deus vai tomar nossa tristeza e nos vai dar a unção, o espírito de alegria. E aí ele diz que vai dar veste de louvor em lugar de espírito angustiado, a fim de que nós nos chamemos árvores de justiça. O que quer dizer isso? A pessoa está com o espírito angustiado. Por que a gente fica com o espírito angustiado muitas vezes? Porque a gente quer fazer o certo, mas tem tanta dificuldade no caminho, o caminho é tão estreito, tão pedregoso, não é verdade? Que a gente fica ali angustiado. Só que daí Deus fala, persevere, porque eu vou dar para você uma vestimenta de justiça. Eu vou fazer de você uma pessoa obediente, porque justiça tem a ver com obediência.
né? Salmo 119, 172. Todos os seus mandamentos são justiça. Então Deus está nos levando a obedecermos os 10 mandamentos. Deus vai um dia poder olhar para nós e falar: está vendo? Você é comparável a uma árvore de justiça. Dá muito fruto bom de obediência. Certo? E aí, mas para chegar lá, nós precisamos angustiar o nosso espírito para vencer. Vencer o que? As nossas falhas de caráter. Meus queridos irmãos, muitos foram convidados para aquela festa. A vestimenta foi oferecida a todos. Uma veste de justiça. Ou seja, um caráter obediente. Só que para obter o caráter obediente, foi necessário muita humildade. Muito se angustiar diante de Deus, falar: Senhor, tira isso de mim, eu sei que isso está me atrapalhando. Né? Sei que esse meu orgulho está me atrapalhando, a soberba está me atrapalhando. Né? Eu sei que a minha procrastinação está atrapalhando, sabe? Aquele que deixa para depois, para amanhã. A minha falta de agir está me atrapalhando. E assim por diante. Né? Tem tantas coisas que podem atrapalhar os indivíduos. Mas daí a pessoa chora na presença de Deus. Ela ora, ela se humilha. Ela fala: Senhor, por favor, me mude. E aí Deus fala: eu vou fazer a troca. Eu vou te dar a vestimenta. Aquele homem que foi encontrado na festa do rei sem a vestimenta era alguém que pertenceu ao ministério de advertência final. Era alguém que aceitou o convite. Afinal de contas, ele entrou na festa, não entrou? Não estava lá? Só que ele, por alguma razão, ele era um pouco autossuficiente. E ele chegou lá na festa achando que do jeito que ele estava bom. Quando não estava bom. Para Deus não estava bom. Só que ele não foi humilde o suficiente para entender que não estava bom. Ou para aceitar que não estava bom. Ele achou que a roupa dele era melhor que a roupa que Deus oferecia. A justiça própria era melhor que a justiça de Deus. Não, eu já estou bom, eu sei que eu estou certo. Quando ele não estava certo. E aí, irmãos, fica uma advertência para nós. Porque o caminho que nos leva ao céu, ele não deixa de ser comparável a uma peneira. E se eu for muito grossão, não vou passar. Eu tenho que ser um grãozinho bem fininho, não é assim? Que eu passo na peneira grossa, mas passo na peneira fina também. A porta que leva ao céu é estreita. Eu tenho que ser fininho para passar por ela. A grosseria, o que quer dizer a grosseria? O eu, né? O orgulho fica de fora. E aí nós vemos, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Porque nós poderíamos chegar à conclusão dessa mensagem dizendo: amém, a advertência final é a arca de Noé moderna. Vamos entrar ali e a salvação está garantida. Quando não é assim. A salvação sempre foi condicional. A parábola termina com as seguintes palavras: muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. A escolha sou eu quem faço. Desejo eu me angustiar diante de Deus, suplicar a Ele, para que Ele me mude, para que eu seja uma nova criatura, para que eu seja completamente sujeito, submisso a Ele. Amém. Deus há de transformar e há de terminar a obra em mim. Amém. E que assim seja para todos nós, irmãos. Que ninguém seja achado como aquele homem que não tinha as vestes. Que ninguém seja achado como aqueles impenitentes e rebeldes que mataram os pregadores da última hora. Que ninguém seja achado como aqueles do primeiro grupo de servos que, embora tivessem dado o primeiro convite, não deram o segundo convite e abandonaram a fé. Mas que estejamos nós entre os vencedores. Amém. Por isso Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sê fiel e vencerás. Amém? Amém?
Quem deseja dizer a Deus hoje: Senhor, eu quero obedecer os teus 10 mandamentos, eu quero que o Senhor me modifique, que o Senhor me mude tudo que for necessário para que eu chegue lá, porque eu quero chegar em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, que nos confirma na fé, que nos dá certeza e ânimo para prosseguirmos por este caminho. Amém. Senhor, continue nos conduzindo pelo caminho certo e que possamos cumprir o propósito que o Senhor determinou para este ministério, o qual vai até o final. Amém. E que possamos nós ir até o final junto com Ele. Amém. E que não sejamos deixados para trás por nossa própria escolha. Fortalece a Tua igreja. Também, Senhor, abençoa a todos aqueles que escutaram esta mensagem e que o Senhor moveu os corações poderosamente e conseguiram enxergar que o Senhor tem um povo na terra e que é este. Senhor, traga-os, porque o Senhor disse que acrescentava à igreja aqueles que iam de se salvar. Amém. Tomem eles a decisão mais importante das suas vidas e unam-se ao segundo grupo de servos que pregará a advertência final. Amém, Senhor. Despede-nos na Tua paz, dá-nos uma boa próxima semana na Tua presença e mantém-nos, Senhor, cada dia fiéis e aproximando-nos de Ti. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão e irmã que nos assiste, queria deixar o convite para você, você que Deus tocou, que este é o ministério que vai até o final. Você que foi tocado de que este ministério é o segundo grupo de servos aqui e que depois dele não há outro. Você que foi tocado a unir-se, portanto, a esta igreja, a este ministério, está o convite estendido para que você possa preparar-se para o batismo nas águas e integrar os membros desta igreja. Você entra em contato conosco por e-mail. Tome nota: contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo: contato@advertenciafinal.com.br. Se Deus te tocou agora, então envie já o e-mail, não deixe para amanhã, porque certamente o inimigo fará de tudo para que você desista, para que você se desvirtue deste propósito, para desviar a tua alma do caminho da salvação. Convido você também para nos acompanhar nas nossas transmissões. Nós sempre transmitimos em 2 dias da semana, sábados em 2 horários e terças-feiras. Terças-feiras, 8 da noite, sábados a partir de 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e a partir de 15 para as 11 da manhã, a mensagem do culto. E entre em contato conosco, você que é de outras regiões e não de Curitiba. Curitiba estamos com a igreja sede, mas existem igrejas e grupos em outros locais, tanto no Brasil quanto fora. Portanto, entre em contato, pode ser que haja uma próxima de você e será uma alegria para nós podermos te ajudar e poder te indicar. Ou mesmo programar a visita de um dos pastores do ministério para poderem te atender no local onde você está. Sendo possível, iremos até você. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando, você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final ou ao vivo pelo site advertenciafinal.com.br. Fique com Deus e espero que na próxima oportunidade estejamos juntos, se não pessoalmente, virtualmente. Até lá.